Shavua Tov, sejam todos bem-vindos. Hanukkah Sameach. Vamos agora convidar o nosso convidado especial de hoje, ok, Moshe Frenkel. Vai entrar. Agora sim. Shavua Tov, Hanukkah Sameach. Dizem que as coisas boas não vão tão fácil. Então, para conseguir uma entrevista com você, tem que ter um pouco de dificuldade, né, Moshe? Né? Falam que a luz para chegar, né, tem que criar um fluxo primeiro. Muito obrigado pelo convite, Rabino Hila. Seja muito bem-vindo. E quando a gente pensou em fazer entrevistas com pessoas que iluminam o mundo, com certeza o teu nome foi um dos primeiros que apareceu. Conheço já te conheço faz um tempinho, né? Desde criança. E eu sempre percebi que você tem essa vontade de iluminar o mundo, fazer a diferença na vida das pessoas, sempre com novas e boas ideias. Quem sabe a gente começa do final para o começo. Pode contar um pouquinho para a gente ou ainda está em off esse grande projeto que está para explodir? Bom, um pouco de spoiler, né? Sempre é bom, ainda mais, né, nessa terceira noite de Hanukkah, uma noite muito especial. Podemos começar do final para o começo. Talvez você explica qual o nome Inahub. Vou contar. O final seria um mundo ideal, né? Claro, o mundo ideal é com a vinda de Mashiach, né? Conforme dizem nossos sábios. Mas no mundo que a gente está hoje, o mundo ideal seria uma comunidade onde todo mundo consegue se sentir bem, se sentir realizado, né? Cada um no seu nível, todo mundo conseguindo pagar suas contas, conseguindo trabalhar da melhor maneira possível, se sentindo útil e conseguindo contribuir com a sociedade em que ela vive. Acho que esse... Você tem a fórmula mágica, então? Estamos tentando descobrir, né? A gente está trabalhando aqui em pesquisa e desenvolvimento para tentar chegar nesse objetivo. A gente tem algumas respostas, a gente foi buscar alguns benchmarks no mundo de pessoas que conseguiram, né, de instituições que conseguiram fazer isso da melhor maneira correta, da melhor maneira possível. Obviamente que os problemas, né, enfrentados por países diferentes não são sempre iguais, então a gente tem que adaptar um pouco para cá, um pouco para lá, mas muita gente conseguiu. E por que não a gente também arregaçando as mangas, todo mundo se unindo, a gente não consegue fazer a mesma coisa? A ideia é que o pessoal tenha Parnassá, é isso? A ideia é que a pessoa consiga estar pronto para o que der e vier e para Parnassá, sem precisar pedir favores, sem precisar sem precisar pedir favores e assim, que as pessoas peçam para que ela venha e não que ela tenha que correr atrás dos empregos. Hoje a gente vê uma coisa muito, muito interessante, né? Os números dizem, né, que, né, número da McKinsey, número do Banco Mundial, que até 2030, ou seja, daqui a, né, nem 10 anos, 800 milhões de empregos, né, vão se transformar por causa da transformação digital, por causa da automação que está acontecendo no mundo. A pandemia, né, o Covid só acelerou isso, ou seja, isso aqui já são números desde 2017 estão falando isso, na verdade até antes, ou seja, a pandemia acelerou isso ainda mais. Então a gente vê pessoas que estudaram administração, economia, engenharia, física, que antes ganhavam, sei lá, 15, 20 mil reais, hoje ganhando 3, 4, né, tipo, óbvio, são exemplos. Tem gente não ganhando nada, tem gente ganhando muito. E a gente vê que em Israel, por exemplo, sei lá, talvez 20, 15 anos atrás, teve um movimento parecido. As empresas de TI começaram a pagar mais, o pessoal que era da área de gestão, ou mesmo na área de engenharia, né, que era uma área importante lá, ou área de física, começaram a ver seus salários diminuindo no mercado, né, e também o número de empregos nessa área diminuindo. Então, o que fizeram em Israel? Criaram tipo Miklalot, né? Não só para mulheres, mas tipo instituições para ensinar as pessoas de uma maneira rápida como entrar no mercado de TI.
Hoje a gente sabe que Israel é um polo de tecnologia para o mundo inteiro e a gente tem muito o que aprender com Israel. Israel é um país que pega imigrantes de vários lugares do mundo, desde a Etiópia, né, pessoas que nunca viram o que é luz elétrica ou uma torneira, até pessoas, né, que são doutores da Rússia e conseguem integrar eles em mercados que são hoje tops e referências no mundo inteiro. Então a gente foi buscar, não só em Israel, mas principalmente em Israel, o que eles fazem, como a gente consegue adaptar tanto, né, na parte de custos quanto na parte operacional para fazer com que isso seja possível, né, em português. E isso faz parte do quebra-cabeça, Rabino Ilan. Tipo, treinar as pessoas. Na verdade, a gente nem fala treinar, é qualificar as pessoas, né? Tem gente que fala capacitar, mas é muito mais que isso. É qualificar as pessoas para os cargos que o mercado precisa. E já vou explicar por que o mercado precisa disso. E a gente não está falando só treinar as pessoas em hard skills, né? Como o pessoal chama, em coisas técnicas, mas também na parte socioemocional, na parte em outros itens que fazem parte do que a pessoa que a pessoa precisa para se manter no emprego. Nada impede, né, que às vezes os empresários até dão uma oportunidade, mas o cara não consegue se manter mais que um mês no emprego. Então a gente dividiu, na verdade, em 3 áreas, né? Uma área que seja a área de competência técnica, né? Isso é o mínimo que a pessoa tem que saber. Só que o que a gente vê em Israel é diferente, que a pessoa diferente aqui do Brasil, né? Que em Israel a pessoa sai desses cursos já no dia 1, conseguindo colocar a mão na prática. Aqui no Brasil a pessoa tem que ainda ficar de trainee, vamos dizer, na empresa ainda 1 ano, 2 anos. Então, né, até se sentir empoderado o suficiente ou com essa autonomia suficiente para conseguir realizar as funções, né? Ou ter a confiança até do outro lado. Então, são as habilidades técnicas. A gente tem as habilidades que todo mundo deveria saber, independente do cargo que ela esteja, né? Que é o mínimo. Management, né, gerenciamento, a parte de inteligência financeira, não cair em golpe, né? No Brasil a gente tem que ficar um pouco alerta para essa parte de aversão a risco, né? De a parte legal e N outras coisas. Então isso aqui eu acho que todo mundo deveria ter, independente se ele tem, né, 60 anos, 40 anos ou 20 anos. E a parte de socioemocional, que a gente chama, mas não tem a ver nada com, ou necessariamente com a parte de psicologia, é uma parte que está hoje super em voga no mundo corporate das empresas, que é a parte de liderança, a parte de estar pronto para o que der e vier, né? Isso do que a gente já tem, né? Essa garra de enfrentar as coisas que está um pouco na nossa cultura, esse pensamento crítico, né? Que a gente que estuda Guimarães, isso ajuda um pouquinho também. Enfim, é realmente um programa completo. E a gente tem um benchmark muito legal de uma instituição da Inglaterra, né? E a CEO deles ajuda a gente bastante, eles ajudam bastante a gente. Mas você está falando de um sonho ou de uma realidade? De uma realidade. Estamos começando, se Deus quiser, agora, já ano que vem. Já vai começar agora? Vai começar, se Deus quiser. Estamos fazendo tudo para... Tem alguns ainda gargalos pequenos no nosso mapa de risco, que temos, né, todo dia, como meu sogro diz, né, tem que matar um leão a cada dia. Estamos aí batalhando, mas se Deus quiser, a gente vai começar já agora em janeiro com alguns workshops, né, não é o curso mesmo, mas alguns workshops, inclusive para, vamos dizer, conscientizar as pessoas que existe outro caminho, né? Às vezes as pessoas nunca pensaram em fazer alguma coisa diferente do que a zona de conforto delas, né? Então, mostrar que existem outros caminhos. Mesmo alguém que está pensando em fazer aliar, que faz um curso desses, em vez de ganhar, sei lá, 5, 6, 7 mil shekels por ano, pode ganhar, sei lá, 15, 20 mil, né? Então, ou até mais, né? Depende do tier, né? Do nível que ela está. Então, isso vai ajudar todo mundo. E realmente, eu acho que dá para fazer, não é fácil. Como chama o projeto, para alguém, se alguém quiser saber? O projeto a gente está chamando ele de INA Hub. Tem a ver com a INA, que é uma agência de inovação de Israel, que eu trabalho nela. E um grupo de empresários aqui da comunidade que está arregaçando as mangas para fazer isso acontecer também. E a gente está chamando também de Work Avenue Brasil, porque a gente está usando bastante do benchmark da Inglaterra. Ela chama theworkavenue.uk.org.uk, né, que é da Inglaterra, e lá eles fazem várias coisas. Então, não é só os cursos, eles dão a mentoria, eles dão um apoio para as pessoas, para elas continuarem até lá, todo esse assessment e vários outros serviços, inclusive coworking
né? Tipo, e mentoria para empresas, desde alguém que quer abrir uma lavanderia ou que já tem uma lavanderia e quer uma ajuda para como manter ela melhor ou otimizar ela, ou mesmo abrir uma startup, né? Isso tudo é coisas no roadmap, né? Não vamos no dia 1 já abrir tudo de uma vez, mas como a gente está muito nesse meio, né, de norte a sul do Brasil, falando com centros de pesquisas, centros acadêmicos e grandes empresas no nível corporate, a gente está tentando criar esse vínculo. Uma das coisas que falo, que a gente está também lutando, se alguém estiver ouvindo e puder ajudar, inclusive, nisso, é a parte do RH das empresas, né? Porque a gente é muito importante criar isso junto com as empresas. Não adianta também a gente treinar as pessoas se a gente não tiver o outro lado. Então, isso Mas realmente é uma as coisa que... empresas precisam disso, não? Pelo que eu estou vendo, as empresas estão desesperadas por essa área. As empresas estão desesperadas. A gente vê que no mundo inteiro, por exemplo, um dos cursos que a gente vai começar, se Deus quiser, vamos torcer para dar tudo certo para março, máximo abril, é um dos cursos grandes, né? Fora os workshops e as outras atividades que são legais também. É um curso de SOC Analyst, né? Um curso de Security Officer Center, o pessoal que fica no centro de operações de bancos, empresas, grandes, médias. Hoje em dia, na época da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, até as pequenas vão precisar de algumas horas, pelo menos, né, por semana, ou seja, de profissionais desses, ou né, de serviços como esse, a gente vê que o mercado precisa. Então, no mundo, hoje está faltando 1 milhão de profissionais desses no mundo. No Brasil, que é o país que mais tem ataque, né, nem se fala, todo mundo viu o que aconteceu com o tribunal aí, né, antes das eleições e etc. Então, assim, são alguns cargos que a gente mapeou, que são os cargos que vão bombar nos próximos, sei lá, 10, 20, 30 anos. 6 meses. Não, hoje, se tiver gente assim, o pessoal, meu, o problema que tem nas empresas hoje, Rabino, é que o turnover é grande. Então, eu vejo, às vezes, algumas empresas de vários ramos, tá? Não só cyber, mas marketing digital, analytics, business intelligence, vários e vários, né? O pessoal começa projeto, sei lá, um projeto começa com 10 funcionários, né, na equipe. E aí termina lá o projeto depois de 10 meses, geralmente atrasa, né? Vamos dizer 12 meses, 14 meses, só com 2 dos 8 que entraram. Se é que, né? Então, ou seja, o turnover grande, isso atrapalha as empresas a crescer também no mundo e no Brasil muito mais ainda. Então, as empresas realmente precisam, então é uma coisa boa para as empresas, ou seja, as empresas não estão fazendo para gente naquele lá, né? Vamos dizer assim, ou para a comunidade brasileira como um todo um favor, elas realmente precisam. Então, é só a gente estar pronto para isso. E É também você não que está acordar fazendo um favor para ela. a gente está fazendo um favor para elas. Na verdade, a gente está fazendo um favor para todo mundo, só que cada um está no seu cantinho e ninguém, né, faz esse elo. Por isso que eu falei que você ilumina, você está juntando as pontas aí para trazer luz para o mundo, ajudar as pessoas. Muito bom. Se alguém quiser saber mais, é só entrar onde? No Instagram? Por Boa enquanto pergunta. eu não tenho notícia. Não, Por boa enquanto, pergunta. Não. O Rabino Willa vai lançar amanhã mesmo, porque, né, ainda na terceira vela de Hanukkah, um formulário de uma pesquisa de empregabilidade aí no Rio de Janeiro. A gente tem também uma que a gente fez aqui para São Paulo, para entender um pouco as demandas das pessoas e sentir um pouquinho, né? Não precisa colocar o nome, quem quiser colocar, pode colocar, vai ser tratado de forma confidencial. E com isso a gente vai conseguir dar algum direcionamento, inclusive mentoria para as pessoas, tá bom? Então, tem realmente... faixa etária? Tem faixa etária, não? Boa pergunta. A gente mapeou e a gente fez com base em algumas pesquisas, inclusive pesquisa da FISESP aqui em São Paulo e outras. A gente viu que falta um pouco de dados, né? Mas com os dados que a gente tem, a gente mapeou que a necessidade é tanto para os jovens, ou seja, a pessoa que saiu da faculdade, sei lá, com 22 anos e dificilmente, né, é o plano de carreira dele para crescer, começa ganhando pouco e não consegue ganhar pelo menos para o que custa viver nos bairros que tem as sinagogas judaicas, né, o suficiente para poder casar, por exemplo, e viver bem. Claro, viver na casa dos pais é mais fácil. E tanto para o pessoal que tem, sei lá, 45, 50 plus, então que também antigamente ganhavam bem e hoje estão ganhando, infelizmente, cada vez menos. Então a gente dividiu nesses dois públicos, são os dois públicos que a gente quer trabalhar, que é, vamos dizer, 50 plus e 22 plus. Falando em números, lá da Inglaterra, qual foi o resultado? É muito legal. Na Inglaterra, eles têm hoje 250 mil judeus e eles atenderam no ano passado, ainda antes da pandemia, né, de forma presencial, 1% da comunidade local, que é 2.500 pessoas.
O que é engraçado, o que é diferente lá, por exemplo, que lá a classe, vamos dizer, média, a média baixa, ganha ajuda do governo, né? Tipo, ajuda assistencial do governo. Aqui no Brasil, ganha ajuda assistencial do governo só, sei lá, quem está numa situação realmente muito paupérrima, né? Então lá tem outras demandas, outros problemas, e lá também, quem ganha, sei lá, 2 salários mínimos já está vivendo relativamente bem. Aqui, com 2 salários mínimos, depende de onde a pessoa mora, é difícil comprar o gefilte fish, né? Então, a gente sabe como que é. Falando em gefilte fish, eu lembro de você quase sempre quando eu vou comprar comida. Você é o idealizador do Buscasher. Conta pra gente como que surgiu isso. Todo mundo usa e todo mundo se beneficia e ninguém sabe que foi um trabalho duro para você criar isso. Eu tenho certeza absoluta, né? São quantos anos aí de trabalho? Então, tudo Isso, começou, na verdade, só explicando para o público, o Buscasher é um site que você coloca lá a marca, você coloca o produto que você quer e sai na hora que produto e que marca é kasher. Então, você vai no supermercado comum e você consegue comprar produtos kasher. Eu nem te contei, eu fiz um curso mês passado sobre kashrut. E aí, como chamava? Kosher, a dieta da alma. E aí, depois, no final do curso, eu sugeri para o pessoal preencher um formulário que cada um ia tomar uma pequena boa decisão para crescer no seu kashrut. Então, lá tinha várias e várias opções. E uma das opções era começar a usar o Buscasher. Oh. 95% das pessoas que responderam optaram por essa opção, porque eu mostrei para eles ao vivo, entrei, compartilhei a tela e mostrei para eles como funciona o site. Então, é buscasher.com.br, é isso? .com.br, é isso mesmo. E, Como que então, nasceu isso? eu já está falando, só antes de mostrar, vou mostrar para você aqui a nova versão, né? Logo mais a gente está aqui fazendo uma nova versão, com cheio de novos recursos. A gente ainda não lançou para o ar, a gente fez uma vaquinha, sei lá, uns 7 meses atrás, estamos até atrasado no lançamento, onde a gente tem várias cores, assim, novos produtos adicionados, ou produtos que moveram de uma lista para outra lista, produtos que foram excluídos, as pessoas sabem o que não é mais kasher. Então, são vários outros recursos que a gente está aqui adicionando no novo site. Se Deus quiser, esperamos... Inteligência artificial. Tem um pouquinho de BI aí, né? Não é BI porque não é business, mas tipo... mas sim, tem bastante recursos avançados que vai ajudar, inclusive, espero, as certificadoras, né? Então, a pergunta de como surgiu, na verdade, depois que eu casei, mas na verdade a ideia a gente sempre teve, né? Para quem não sabe, eu acho que por algum motivo a geração minha do Rabino Hillel, o Rabino Hillel acho que é 1 ano mais velho que eu, a gente estudamos junto em Israel também. A nossa geração acho que teve bons mentores, porque vocês veem que agora a gente está tentando de algum jeito mudar o mundo, né? Tipo, pro bem. E depois que eu casei, a gente percebeu que nas Keilot, São Paulo, no Rio de Janeiro, muitas sinagogas, muitas comunidades faziam muitos eventos, cada um de forma isolada, né? E a gente achou, puxa, todo mundo faz coisas legais e para os seus membros. E é muita coisa, né? São bastante coisas. E aí eu pensei assim, se a gente conseguisse... E por outro lado, tem muita gente da comunidade que não sabe que existe. E sente, puxa, por que eu sou judeu? Né? Qual que é a graça disso? E eu pensei assim, se eles estivessem, não sozinho, tá? Sempre com amigos, né? A gente nunca pensa sozinho. Se as pessoas soubessem que a nossa vida judaica é tão dinâmica, tem tantos eventos, né? Desde Farbrengen, de poucos amigos, até festas e tudo mais, e tem festa que não acaba mais, né? Nascimento, casamento, bar mitzvah, e tudo, né? E eventos e festas, e livros que são publicados e tudo mais. Então as pessoas iam se sentir mais dentro, né? Mais incluídos dentro de uma comunidade, e iam querer fazer parte disso, porque é uma comunidade, realmente, uma comunidade é vibrante, é alegre, é realmente muito dinâmica. Só que o problema é que as pessoas não sabem disso, vão às vezes na sinagoga uma vez por ano no Yom Kippur, e com isso a gente consegue, e com isso elas não sabem muito. Então a gente pensou, poxa, vamos pegar fazer um site e congregar tudo isso, né? Até para motivar pessoas de fora, né, a querer participar. O famoso Kosher Map, é isso? O famoso Kosher Map, que para quem lembra, esse símbolo eu lembro que a dele. gente criou. Ainda existe o Kosher Map? Ainda existe o histórico dele, o site está, né, ainda ele tá fraquinho, hoje foi substituído pelas mídias sociais,
É. O histórico dele ainda existe, mas hoje eu acho que o Facebook, o Instagram, etc., eles já fazem o papel dele. A gente não precisa muito mais juntar as informações, porque quem quiser, né, ele entra nas Se, coisas, se mas bem que, assim, se bem que você quiser fazer isso, eu fiquei pensando, quando começou agora a pandemia, você tem tanta aula de Zoom, você tem tanta aula virtual que as pessoas não sabem, se a gente conseguisse juntar isso, ia ser bem legal. Eu tentei fazer, mas eu parei no meio. Quem sabe você segue isso. pode ser. Uma coisa legal, assim, o Coachmap per si, eu acho que ele vai acabar migrando para dentro do Buscashare. Então, no novo Buscashare, a gente vai ter, tipo, notícias, calendário talvez de eventos. Vamos ver exatamente como que vai ser, a gente não sabe a resposta, mas, tipo, uma parte dele podemos usar. Vamos, né? A gente não pode se comprometer também muito, tem que fazer devagarzinho e ir fazendo sem parar. E nesse mesmo espírito, né, Rabino, você deve lembrar, a gente fez o mapa, né? Sim. Aquele famoso Question Map, que a gente fez algumas versões, depois fizemos essa outra versão. De novo, qual que é a ideia? Eu acho que assim, a gente tem o nosso problema, né? O problema é como integrar as pessoas na nossa comunidade, fazer as pessoas se sentirem parte. Então, eu fui ver uma empresa chamada Discovery Mapas, que ele, né, do Paulo, que fazia mapas. Qual que é a ideia dele? A ideia dele era vender anúncios e ter uma coisa para turistas, né? Então, se eu fosse um businessman, né, de verdade, eu ia falar, poxa, eu quero ganhar dinheiro, vou vender anúncio caro e vou e vou fazer um business disso daqui, né? Mas a ideia não era essa. A ideia qual que é? Vende o mais barato possível, coloca o máximo número de estabelecimentos que você pode possível, porque com isso você vai mostrar para as pessoas que elas fazem parte de uma coisa muito grande, muito dinâmica, muito legal. Então essa é toda a ideia por trás do Buscashare, do Caixamap. E o Buscashare veio também resolver um pouco esse problema. A gente tinha a lista do BDK, tinha a lista do BKA, e era um pouco difícil para as pessoas saber uma coisa é kasher ou não é kasher, né? Pode usar uma lista, não pode usar a outra lista. Então, foi uma coisa que a gente no começo criou usando um sistema grátis do Google, ou seja, foi uma ideia. Depois, uma pessoa muito legal chamada Juliano Muniz, né? Tipo, ele não é da comunidade judaica, mas ele era do Bnei Noach, assim, tipo, muito legal. Ele criou uma base e a gente depois pegou isso e começou a melhorar essa base de novo. Deus conectando as pessoas. E com isso a gente fez a segunda versão do Buscashare, depois fizemos uma terceira e assim por diante. E também outros projetos, né? Tipo como o Kosher Week, que era para estimular o Kasher. A primeira vez foi em São Paulo, depois a segunda versão foi em São Paulo e Rio de Janeiro. Isso aqui foi em parceria com o Rabino Noah do Centro Novo Horizonte. Que mais? Estou vendo que você tem muitas frentes. O que te motiva a fazer tanta coisa pelos outros? Eu não sei, acho que foi nossos professores fazendo lavagem cerebral na gente, não é? Não sei. Acho que. Muito Não, bom. eu acho que assim, a gente aprende Kol Israel Arevim Ze Laze, né? Tipo, eu acho que se a gente pode fazer alguma coisa, a gente tem a obrigação de fazer, né? Então, o pessoal brinca, né, do Homem-Aranha, né? Com grande poder vem grande responsabilidade. Grande poder não tem, mas responsabilidade acho que todos nós temos. Eu acho que se todo mundo fizer um pouquinho mais, a gente consegue fazer bastante coisa aqui, né? Então, E qual acho a tua que mensagem, qual a tua mensagem final para as pessoas que querem iluminar o mundo? Como que é possível iluminar o mundo? eu acho que não espera para fazer. Vai lá, faz e depois vai falar com o Rabino Hila. O Rabino Hila vai achar a conexão certa, vai ajudar e as coisas vão para frente. Acho que a gente tem que ter essa visão, sabe? Tipo, assim, igual uma startup. Você tem alguma dor, né, que existe, é, tem que pensar no melhor jeito de resolver o problema e resolver, mas ninguém fez, ou não dá, é difícil, mas por que eu? Então, né, acho que são coisas que a gente não pode ter na nossa cabeça, a gente tem que ir lá e resolver. Eu quero É isso. finalizar então com uma brachá para você que, no mérito de tudo que você faz por todos nós, Hashem possa te abençoar também com todas as brachot. E eu estava vendo, esqueci o nome da pessoa, mas alguém que se tornou ou o mais rico, um dos homens mais ricos da própria Inglaterra, foi que ele foi procurar, ele inventou, quer dizer, ele criou e tinha a ideia de fazer um aspirador de pó sem ter que trocar o refil.
e ele foi procurar as maiores empresas. Conhece a história? Não. E aí as empresas falaram para ele, de jeito nenhum, a gente ganha dinheiro justamente vendendo refil. E aí ele falou, mas é justamente por isso, eu estou pensando nas pessoas e não em ganhar dinheiro. Já que ninguém quis fazer, ele fez sozinho e na prática ele próprio também acabou se beneficiando com isso. Então é isso que eu quero te desejar, e tudo que você faz para os outros, que volte para você em dobro, em triplo, para você, para sua família. E muito obrigado pela oportunidade de conversar e contar para o público aqui um pouquinho do que você faz e que a gente possa escutar mais boas notícias em breve. Amém, Rabino Ilai. Vamos lançar aqui o desafio aí para a comunidade também do Rio de Janeiro. Em São Paulo, a gente está acelerando bem esse projeto. Agora, com o Zoom, fica mais fácil a gente integrar com o Rio também. O que a gente precisa é o pessoal ajudando a fazer o elo com as empresas e quem sabe a gente já consegue, né, nessa primeira etapa, já começar o Rio de Janeiro junto com a gente. Né? Imagina que o problema... Imagina que morar em Copacabana seja até mais caro que morar em Higienópolis e Jardins, não? Como que é as coisas? Um pouquinho. Eu moro perto da praia, pago por isso e não aproveito. Então, tem que ir, tem que correr atrás. Freire Rechano, que Hanukkah Sameach para todo mundo. E obrigado pela oportunidade. Tudo de bom. Thank you.